Antes de começar, como de costume, o nosso muito obrigado do fundo do coração. Muito obrigado por abrirem essas portas para que nós possamos trabalhar também. Muito obrigado por manterem essas portas abertas, por tocarem à frente esse projeto de luz que auxilia tantas criaturas, por manterem esse trabalho que auxilia tantos desencarnados, pelo trabalho dos passes, pelo amor que se movimenta nessa casa. O nosso muito obrigado do fundo do coração. Eu fico imensamente feliz de estar aqui hoje. E esse mês nós estamos trabalhando o tema Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para que todos nós possamos refletir, meus irmãos, o que estamos buscando nessa vida? Quais têm sido os nossos objetivos principais? Em que estamos direcionando a nossa força? Por que nos levantamos toda manhã? Quais têm sido as nossas alegrias, as nossas vitórias? O que tem sido o nosso norte? Quem tem sido o nosso modelo e guia? Quem tem sido o nosso exemplo? Pelo que nós lutamos? Qual é a nossa vontade? Será que nós estamos tendo o nosso Senhor Jesus à frente de nossas decisões? Será que a base do nosso comportamento tem sido o seu Evangelho? Será que nós estamos colocando o Evangelho do Senhor antes de toda e qualquer atitude em nossa vida? A alegria verdadeira que se encontra com Jesus é essa que nós estamos buscando. Será que estamos primeiro buscando esse reino que há de ser construído dentro do próprio peito? Uma reflexão profunda, de profundo amor, onde a nossa própria consciência será o nosso juiz, mas de forma amorosa, para que nós mesmos não tenhamos a força de esmagar o nosso próprio ego. Não, trabalhar a nossa individualidade a tal ponto que nós possamos reconhecer os nossos defeitos, mas vermos também que somos filetes da luz divina, prontos a brilhar, a expandir mais amor, observar o mundo com os olhos do Evangelho, observar os exemplos que as crianças têm para nos dar. Porque aqueles corações puros têm muito a nos ensinar, muito a nos mostrar sobre a luz de Jesus. No livro A Eterna Mensagem do Monte, psicografia de Célia Xavier de Camargo, pelo espírito Leão Tolstói, é relatada a história de uma criança, o menino Gesiel. E Gesiel contava com 5 anos de idade. Era um menino um tanto quanto sério para a sua pouca idade. Talvez as dificuldades que passou nesses poucos anos de vida tenham o tornado amadurecido precocemente. Gesiel era filho de pescador e vivia em uma das aldeias da Galileia. Em uma noite, o seu pai vai trabalhar e a barca que o pai de Gesiel estava é tomada pela tempestade e aquele homem não volta mais para casa. Quando Sara, a mãe de Gesiel, fica sabendo da tragédia, cai doente no leito, não consegue se conformar e a doença de Sara vai se estendendo por meses e o menino Gesiel fica cada vez mais preocupado. Aquela criança pensava consigo mesmo: se o meu pai já foi, o que será de mim? Se minha mãezinha não resistir? A casa de Gesiel era cuidada pela caridade das vizinhas que se reuniam lá para fazer a limpeza, para cuidar daquele menino, para preparar o alimento. E Gesiel observava aquelas mulheres como fossem anjos no seu lar. E elas conversavam entre si e o menino ficava ouvindo aqueles diálogos e aquelas mulheres falavam sobre um carpinteiro, um profeta nazareno que todos estavam falando. Um homem diferente, que tratava os poderosos e os humildes da mesma forma. Um homem que devolveu a visão a cegos, que fazia aleijados levantarem, que curou leprosos. E o menino Gesiel ouvia tudo aquilo e pensava consigo mesmo: se esse homem for tão bom, ele pode curar a minha mãe.
Se ele for realmente tão bondoso, ele vai devolver a saúde da minha mãezinha. E aquela criança começava a desejar levar a sua mãe até esse profeta. Mas sentia-se impotente. Como fazê-lo? Se ele não tinha noções de direção, de distância. Se não sabia como chegar até aquele homem. Se não conseguia carregar a sua mãe. Como fazê-lo? Mas aquelas mulheres continuavam conversando na casa de Gesiel. E disseram que esse profeta iria ficar próximo à aldeia. E que muitas pessoas iriam em busca dele. E Gesiel viu ali uma chance. Pensou consigo mesmo, se ele realmente for bom, eu vou até ele. E ele virá até minha casa. E irá curar minha mãezinha. Havia uma possibilidade. E no dia posterior, nos primeiros raios do sol, aquele menino levanta-se e a sua mãe ainda estava dormindo. Ele vai até o quarto da sua mãezinha e percebe que ela aparentemente está ainda pior. Parece que o fim está muito próximo. E a criança Gesiel se enche de coragem. Pega uma bolsinha de couro de carneiro que o seu pai usava quando vivo. Um pedaço de pão que restou da última refeição. Ele pensava consigo mesmo, podia sentir fome na viagem. Guarda aquele alimento na bolsa e sai em busca do profeta. Percebe que algumas pessoas da sua aldeia vão se deslocando, algumas famílias, e o menino Gesiel se aproxima das crianças que lá estavam. Os adultos que faziam aquela caminhada não acham estranho uma criança só. Imaginam que certamente os pais dele viriam logo atrás. E Gesiel segue no meio daquelas pessoas. A viagem a pé durou algumas horas. E depois de algumas horas de caminhada, eles chegam junto a uma multidão. Inúmeras criaturas. E lá adiante, o profeta Nazareno. E aquele menino observa todas aquelas pessoas. Como chegar até ele? Se ele não tinha força para empurrar ninguém. Como chegar próximo àquele que poderia salvar sua mãe? Mas o menino Gesiel não desiste. Pequeno que era, ele entra no meio das pessoas. Vai se esgueirando no meio da multidão. Cai mais de uma vez, levanta-se. E segue pelo meio daquele povo todo. E em dado momento ele estava tão perto de Jesus que se estirasse o seu bracinho de criança, tocaria no nosso Salvador. E Gesiel observa aquele homem com uma túnica, uma roupa semelhante aos demais. Alpercata empoeirada, era um homem alto. Parecia um homem comum. Mas em dado momento, Jesus olha para aquele menino. E quando Gesiel vê o semblante de Jesus, ele sente todo o amor que emanava do Cristo. E tem o impulso de abraçá-lo. Só que naquele instante, um dos seguidores do mestre pega no bracinho de Gesiel e começa a afastá-lo. Outras crianças que estavam ali, que as mães tinham levado para que o Senhor as abençoasse, são também afastadas pelos seguidores, para elas não incomodarem ao nosso Salvador. E quando Jesus observa tudo isso, diz a eles: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Em verdade eu vos digo, que só entrará no reino dos céus aquele que tiver o coração como uma dessas crianças. Deixai vir a mim as criancinhas. E nesse momento aquele homem solta o bracinho de Gesiel. E aquela criança corre para os braços de Jesus e o abraça com todas as forças do seu corpo infantil. E o que Gesiel sentiu naquele momento, as palavras humanas não descrevem. Após o abraço, ele afasta-se um pouco e Jesus sorri para ele. E o sorriso de Jesus era a própria paz.
O menino percebe que não precisa pedir nada ao mestre. Telepaticamente parece que o nosso Salvador o diz, que sua mãe ficaria bem, que tudo se resolveria. Jesus abençoa as demais crianças que lá estavam, começa a cuidar dos doentes e era hora de Gesiel voltar. Então o menino segue a viagem de volta. Mais algumas horas de caminhada, com seu semblante sério, diferente das demais crianças. Ele chega em sua aldeia e apressa mais o passo. A certa distância ele vê o seu lar. Algo estranho estava acontecendo. Haviam muitas pessoas lá dentro, mais do que o normal. O menino Gesiel anda ainda mais rápido. E quando chega diante de sua casa, uma das amigas de sua mãe sai de lá e diz a ele: Gesiel, aonde tu estavas? Há horas nós te procuramos. A tua mãezinha, Gesiel, ela está curada. Nós estamos comemorando. E aquele menino responde: eu sei. Eu busquei o profeta Nazareno e ele curou a minha mãe. Eu sei. E o menino Gesiel entra no seu lar e vê o que há muito tempo não via, a sua mãe de pé, corre até ela, a abraça e conta a todas as pessoas que lá estavam do seu encontro com Jesus. Que aquele profeta curou a sua mãe e todos os adultos que estavam naquela casa acreditaram naquele menino. Com o passar dos dias, pessoas vinham de longe ouvir a história de Gesiel. A sua mãe Sara, ao ter a saúde restabelecida, começou a amar profundamente ao nosso Salvador, tinha desejo ardente de conhecê-lo pessoalmente. Mas depois de um certo tempo, eles receberam a notícia que aquele homem que era todo amor e bondade, que aquela criatura iluminada que levava a paz aos corações, havia sido preso, julgado e condenado à morte. Condenado à morte no meio de 2 ladrões em uma cruz. E na casa de Gesiel tudo foi tristeza. Ele e a mãe choraram muito. Só que depois de alguns dias, outras notícias vieram. A notícia de que aquele homem havia vencido a morte, que ele havia surgido diante dos seus seguidores e ainda mais esplendor, que o amor havia vencido a violência humana, que aquela lei que vinha dos mais altos céus iria seguir adiante. Tudo foi alegria naquela casa. Os anos foram se passando e o menino Gesiel buscou beber na fonte dos ensinamentos de Jesus, aprender com os que andaram com ele. Ele tornou-se um jovem seguidor do Cristo, um cristão fervoroso. Falava para as pessoas sobre o amor divino, era um pregador, falava sobre sua experiência pessoal, quando Jesus salvou a sua mãe. Inúmeras pessoas queriam ouvi-lo, agora ao jovem Gesiel. E depois de um certo tempo, eis que veio o convite para ir pregar em Roma, da capital do mundo. E Gesiel foi. Executar o trabalho naquele lugar enorme, com inúmeras pessoas. Só que falar sobre Jesus naquela época era um crime muito grave. Só que Gesiel nunca teve medo. Todos os dias ele lembrava-se do Senhor e continuava pregando para aquelas criaturas. Só que não demorou muito para que Gesiel e alguns cristãos que com ele estavam fossem presos. E a condenação para os cristãos era a morte. Só que havia uma oportunidade. Eles propõem a Gesiel que negasse ao Cristo. Muitos te escutam, muitos te seguem. Diz que é tudo mentira. Fala que esse não é o Salvador. Fala que tu não és mais cristão, que tudo foi um grande erro. Nega a Jesus e tu estarás livre. Só que Gesiel já conhecia o caminho, meus irmãos.
Ele amava demais o Mestre para poder negá-lo. Como negar ao homem que devolveu a vida à sua mãe? Como dizer que ele não era o Salvador da terra? O menino Gesiel, agora um jovem homem, afirma: eu sou cristão, amo ao Cristo e Ele é o nosso Salvador. Então a punição era a morte. No circo romano, para que a multidão assistisse tudo aquilo, inúmeras criaturas gritando, comemorando morte aos cristãos. E Gesiel, junto com companheiros de fé, entram naquele circo. E toda Roma se espanta. Porque os cristãos entram para enfrentar a morte, cantando hinos de louvor a Jesus. Onde estariam os gritos de desespero, o pavor? Gesiel se vê diante de uma daquelas feras e lembra-se do Salvador. Aquele animal ataca o corpo do jovem Gesiel e o liberta das algemas da carne. E aquele jovem desperta do plano espiritual. E ao despertar, escuta hinos celestes. Vê criaturas iluminadas a receber ele e os demais mártires. E um pouco mais adiante, o próprio Jesus. Ainda mais belo, ainda mais forte. De braços abertos, dizendo a todos eles: vinde a mim, todos vós que sofrem, e eu os aliviarei. E Gesiel mais uma vez vai e abraça o nosso Salvador, encontrando tão sonhado o reino dos céus, percebendo a grandeza de suas atitudes, percebendo o quanto foi certeira a sua decisão de direcionar sua vida para a boa nova do Evangelho, de escolher a melhor parte. E a história deste rapaz serve para todas as criaturas que caminham aqui. Porque está em nossas mãos escolher o caminho que o Mestre trilhou. Fazer da nossa existência um testemunho do Evangelho e nós não precisamos mais morrer na arena. Basta tão somente esquecer o nosso orgulho, aceitar nossos defeitos, perceber que a grande parte dos nossos problemas nasceu de nossas atitudes nesta ou em outras existências. Testemunhar a Jesus desejando melhorar, buscar o reino dos céus, construindo-o dentro do peito, para que nós não nos percamos nessa caminhada, porque temos a tendência a materializar tudo, a dar fronteiras geográficas. E quando a gente fala em reino dos céus, a gente imagina o céu lá em cima, um inferno lá embaixo. E é natural que tenhamos dificuldades, porque os apóstolos também tinham. Tudo que Jesus trouxe era muito novo para aquele povo. E a mensagem de que eram bem-aventurados os aflitos confundia um pouco as pessoas. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. A mensagem sobre um reino dos céus, onde o amor era absoluto, onde a felicidade era plena. O Mestre se reunia com seus apóstolos e fazia algo muito semelhante ao que nós fazemos no Evangelho no Lar. Um diálogo fraterno, e ao fim daquela reunião iluminada, imaginemos, meus irmãos, uma reunião com Jesus. Ao fim daquela reunião iluminada, o Senhor sai da casa de Pedro e senta-se em uma pedra diante do mar da Galileia. Ele parece observar a paisagem, conectar-se com o Criador, e o apóstolo Pedro vai aproximando-se aos poucos, observando a uma certa distância a grandeza do Mestre. Mesmo estando sempre ao lado dele, Pedro ainda se impressionava com tudo aquilo, porque observando o Mestre, parecia que a natureza o homenageava. Jesus observava a natureza e as estrelas pareciam se aproximar mais, com brilho e ainda mais esplendor. As águas do mar da Galileia como um espelho imenso, refletindo aqueles céus grandiosos. Os ventos trazendo perfumes em homenagem ao Senhor. Pedro achava tudo aquilo belo.
E um tanto constrangido, aproximando-se, ele diz: Mestre, perdoa-me interromper esse teu momento, mas trago no meu coração sérias dúvidas, Senhor. Mesmo sabendo que tu tens contigo a verdade absoluta, eu não consigo compreender, Mestre. Tu falas de um reino dos céus onde tudo é alegria, onde o amor é absoluto. Onde fica esse lugar, Senhor? Do que ele é feito? Como chegar lá? Ensina-me para que eu possa ensinar aos demais irmãos que também não entendem. Nós somos acostumados aos trabalhos rudes da pesca, Mestre. Diz-me onde fica esse lugar. E Jesus olha para o velho apóstolo. E quando o Senhor falava com alguém, construía laços afetivos eternos. Por isso que um único encontro com Ele modifica a existência dos espíritos para sempre. E Ele diz a Pedro: Simão, o reino dos céus é a consciência tranquila, é o sentimento de dever cumprido, Simão. O reino dos céus é o momento em que se dá a mão ao irmão caído. O reino dos céus é a construção do amor na terra, efetivado através do auxílio aos desesperados. É a palavra amiga que consola, é o abraço que conforta. O reino dos céus é construído no coração dos homens, Simão. É uma construção divina dentro de cada um. Eis que nós viemos formar essas bases colossais no coração de cada indivíduo. E Pedro, ouvindo tudo aquilo, em alegria e em êxtase, por perceber que poderia também construir tudo isso no seu peito, continua a observar a Jesus. E o Mestre o ensina ainda mais. E diz a ele como os homens, em sua maioria, ainda não reconhecerão tudo isso. Muitos se levantarão contra nós. Os viciados nos gozos da terra, os que amam aos metais, ao ouro, os que têm a sede do poder. Mas eis que um dia, Simão, que não está muito longe, eles também compreenderão e entregarão a própria vida física para encontrar este reino de alegrias celestes. Um dia eles também compreenderão. E Pedro começa a perceber, meus irmãos, que o reino dos céus pode ser construído ainda em nossa caminhada na terra. Que essa alegria sem fim que Jesus nos ensinava e nos convidava a ter se constrói no olhar amoroso dos filhos, no abraço dos pais, na palavra amiga, na aproximação familiar, na construção de laços entre criaturas que caminham por aqui. Que o reino dos céus ocorre em nosso coração todas as vezes que nós conseguimos amar um pouco mais, que nós servimos sem esperar nada em troca, que nós jogamos fora um velho defeito. É a construção do reino dentro do próprio peito. Todas as vezes que assumimos as responsabilidades dos nossos próprios atos, que percebemos também a nossa própria grandeza, que aceitamos os projetos divinos em nossas vidas, porque todos somos merecedores das alegrias celestes. Porque às vezes nós pensamos: mas eu cometi tantos erros, já errei tanto. Do que nos importa o passado, meus irmãos. Nós não somos o erro do passado, somos construção contínua em direção aos céus. Conscientizar cada vez mais da grandeza da existência na terra, servir com todas as forças, trabalhar sempre no bem, o reino dos céus no nosso dia a dia. O reino dos céus que nós buscamos, amadurecendo a nossa alma e aceitando os defeitos do próximo. Porque não somos juízes de ninguém, aceitando e convivendo entre nós na casa espírita, porque esse é também um grande desafio. Chico Xavier nos traz contos
muito próximos do nosso dia a dia. Ele modificava o nome das personagens para que ninguém se constrangesse, mas eram coisas que aconteciam. Ele nos traz a história do nosso irmão Pacheco, que muito jovem foi ter contato com a casa espírita, começou a trabalhar no movimento espírita, participar de reunião mediúnica, e em uma das primeiras reuniões que Pacheco estava, ele recebe uma mensagem da espiritualidade. E o espírito amigo diz a ele que ele teria uma grande missão na terra. Seria um grande trabalhador de Jesus. E Pacheco se emociona, chora, já se vê diante de uma multidão de necessitados, ajudando a todos eles. Sente-se um agraciado dos céus. E continua no trabalho na casa, esperando a confirmação de que missão seria essa. O que ele deveria fazer? A mediunidade de Pacheco era um tanto quanto aflorada. E as pessoas começam a lhe fazer questionamentos inconvenientes, pedidos fora do comum. Pacheco começa a se aborrecer com tudo aquilo. As opiniões controversas. Ele começa a sentir dificuldade na convivência na casa. E depois de 2 anos de trabalho, Pacheco decide que é melhor se afastar. É melhor não ficar no meio daquele povo, porque eles são muito complicados. Pensa consigo mesmo, vou para o meu porto seguro, vou estudar junto da minha esposa e dos meus filhos e vou aguardar a minha missão, o meu trabalho de luz. E assim ele faz. Após 2 anos de trabalho, ele não aguentava nem passar na porta da casa espírita, porque aquele povo é complicado demais. E volta para o seu lar, aprofunda-se nos seus estudos. E depois de um certo tempo, um dos amigos, um dos irmãos da casa, um dos trabalhadores, vai visitá-lo, conversar com Pacheco. E Pacheco catequiza, fala muito bem sobre tudo que tem nos livros. Fala sobre a codificação, a literatura complementar. E diz àquele amigo que o visita, inclusive eu recebi uma missão da espiritualidade. Eles disseram em reunião mediúnica que eu teria uma missão grandiosa. E aquele amigo questiona. Então por que tu te afastou? Por que tu te afastou do trabalho? Aquelas perguntas inconvenientes, que incomodam, mas que muitas vezes vêm lá do mais alto céu para que a gente possa despertar. Por que tu te afastou do trabalho? E eis que ao ouvir esse questionamento, Pacheco responde com argumentos fortíssimos e diz: o espiritismo é belo, mas os espíritas, quem aguenta? Pessoas cheias de dificuldades, cheias de melindres. Médium que sou, eles me procuravam para perguntar sobre tesouros enterrados, querendo descobrir sobre crimes. Quem suporta tudo isso? Casais vinham com um casamento destruído, querendo que eu resolvesse, ora se eles são cheios de conflitos. Pessoas com a vida derrotada, querendo que eu as erguesse, se a criatura é cheia de preguiça. Quem suporta tudo isso? O espiritismo é belo, mas os espíritas, quem suporta? E o seu amigo que o visitava, espírita, conhecia os nossos defeitos, humilde, diz a ele: tudo bem, meu irmão, nós continuamos te esperando lá. E as criaturas cheias de defeitos e dificuldades continuaram com o trabalho, servindo todos os dias, abrindo as portas da casa, servindo aos sofredores, cheios de lutas internas, de dificuldades no trabalho, de quedas morais, mas indo em busca do serviço ao próximo. E Pacheco estudando em casa, esperando a grande missão. E os anos vão se passando e passaram muito rápido. A esposa de Pacheco retorna ao plano espiritual. Os filhos, como é natural, tomam seu destino, vão para os seus lares, viver com suas famílias. Pacheco começa a sentir-se sozinho. A solidão vai tomando o seu coração.
Ele sente consigo uma certa revolta, porque até agora a missão ainda não tinha chegado. Tanto que ele se preparou para tudo isso. E chega o dia do nosso irmão Pacheco retornar ao plano espiritual. E ele desperta no plano espiritual um tanto quanto sem noção de onde está, com dificuldades na audição e na visão, sem noções de direcionamento, aonde deveria ir. E depois de um certo tempo, quando ele recupera suas faculdades, Pacheco se vê diante de uma entidade luminosa. E ao terem contato um com o outro, ele percebe no mesmo instante, através de ligações de pensamento, que aquela entidade é o que lhe disse na juventude que ele teria grande missão na terra. Então Pacheco ajoelha-se diante dele e diz a ele: meu irmão, eu esperei a vida inteira pela missão que tu disseste que eu ia ter. Acaso tu mentiu para mim? E aquele irmão de luz diz a ele: meu filho, tu fugiste da missão. Tu fugiste do trabalho, meu filho. A tua missão era no meio deles, dos necessitados. As tuas faculdades deveriam servir para acalentar aqueles corações, para curar as feridas morais. Só que Pacheco era muito bom de argumentos e conta sobre todos os nossos defeitos, as nossas lutas, fala o quanto é difícil a convivência na casa, e quando ele termina, aquele anjo de luz diz a ele: meu filho, se na terra só existissem anjos do Senhor, o nosso mestre não precisaria ter ido até lá, sofrido tudo aquilo. A tua missão era no meio deles, meu filho. E curando as feridas dos teus irmãos, tu iria curar também a tua própria alma. As grandes missões na terra, meu filho, vêm revestidas de humildade e de rotina. A tua missão era no meio deles. Porque às vezes a gente espera que venha uma coisa enorme para que a gente fale para multidões, e a missão está junto com os filhos, junto com os colegas do movimento espírita, junto com o dia a dia da casa, com a consistência no trabalho, com cair, levantar-se e seguir adiante. As missões dos céus vêm revestidas de humildade e rotina. Poder sorrir para as pessoas mais complicadas do ambiente do trabalho. Atender o telefone quando a criatura mais difícil da família nos ligar, porque ninguém vai atender ela, e Jesus espera isso de nós, que somos espíritas, que estamos tentando compreender cada vez mais o Evangelho, que entendemos que fora da caridade não há salvação. Atenda, meu irmão, e escute a criatura difícil, ela precisa ser ouvida por alguém. Tenhamos essa força. Servir a Jesus no dia a dia, nas pequenas coisas. Ter caridade com a queda dos irmãos. Iluminar a nossa vida a tal ponto que nós possamos ser grandes trabalhadores do Mestre. E todos nós podemos. Todos nós podemos, porque a misericórdia de Jesus é infinita. Mesmo com as nossas quedas, com os nossos erros do passado, mesmo depois de tudo que ele passou, de todas as lutas que teve que viver na terra, o seu amor para conosco não tem fim. Mesmo depois que ele veio, em uma caminhada de luz e de amor, sofreu todas as perseguições. Mesmo depois de ser determinada a sua prisão, como um criminoso comum. Mesmo depois que os pulsos divinos foram amarrados por cordas, e dele ser puxado no meio do povo. Mesmo depois de nosso Senhor ser submetido ao julgamento mais injusto que este mundo já viu. Depois de sofrer os golpes dos chicotes. Depois de ser obrigado a vestir uma túnica ridícula, a segurar um caniço imundo que simulava o cetro de um rei. Mesmo depois de ser coroado com uma coroa de espinhos. De sofrer tudo isso com a sua mãe logo adiante, observando tudo aquilo. Mesmo depois de carregar aquele madeiro infame e ouvir os gritos das pessoas.
Mesmo depois de, naquela hora extrema, ver os seus amigos mais próximos fugirem e o negarem. Mesmo depois de ser dependurado naquela cruz. A psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Amélia Rodrigues relata que eram os últimos momentos do nosso mestre e pelo chão a compacta nuvem negra não permitiria que as criaturas vissem o que acontecia nos céus. Luzes maravilhosas se ligavam àquele madeiro. E 3 entidades de luz aproximam-se do nosso Senhor Jesus. E a primeira entidade, com um semblante feminino belo como os céus, e emanando luzes maravilhosas, chega quase que junto ao ouvido do nosso Salvador e diz a ele: Senhor, eu vim testemunhar a minha derrota, seguindo as tuas ordens, mestre. Eu estive no meio dos homens e tentei mostrar a todos eles que haveria sempre oportunidade mais adiante, que a felicidade viria para aqueles que fossem justos, que existiriam novas portas a serem abertas. Eu tentei fazer com que eles entendessem o que tu ensinava, mestre. Mas agora há pouco, eu estive ao lado de Simão Pedro e ouvi, Senhor, ele dizer que não te conhecia. Por 3 vezes, mestre. Eu desisto dos homens. Deixai-me seguir contigo para longe deste mundo, para os grandes cumes celestes, Senhor. Eu desisto deles. Tu bem me conheces. Eu sou o anjo da fé. E o sangue divino descia pela testa quando a segunda entidade se aproxima de Jesus e diz a ele: Senhor, eu não posso mais ficar no meio dele. Venho te suplicar a permissão, mestre, para te acompanhar aos grandes reinos dos céus. Seguindo as tuas ordens, Senhor, eu busquei as criaturas sofredoras e as fiz compreender um pouco mais sobre o amor que tu veio ensinar na terra. Abri os olhos para que eles pudessem te ver, mestre, e buscar do imo dos seus corações o verdadeiro amor que lá estava. Eu tentei mostrá-los, Senhor, que tu não abandonarias ninguém, que todos seriam acolhidos, mas agora há pouco eu estive junto a Judas, na sua loucura de arrependimento. Eu tentei convencê-lo, Senhor, que sempre há uma nova oportunidade. Mas ele não me ouviu. Preferiu o enforcamento na figueira brava. Ah, Senhor, eu ainda lembro do seu corpo debatendo. Eu desisto dos homens, mestre. Deixai-me ir embora contigo. Tu bem me conheces. Eu sou o anjo da esperança. A terceira entidade aproxima-se de Jesus, emanando luz e amor, e diz a ele: Senhor, obedecendo a tuas ordens, eu alimentei os que tinham fome com pães e peixes. Devolvi o movimento a membros antes mortos, Senhor. Obedecendo às tuas ordens, mestre, eu devolvi a melodia do som a bocas antes cerradas. Tentei tocar o coração deles, Senhor, fazê-los acreditar cada vez mais em Ti. Mas agora há pouco eu presenciei, mestre, os soldados longínquos, em suprema ingratidão, espetar-te o peito com uma lança para te apressar à morte. Eu desisto de todos eles, Senhor. Deixai-me ir contigo, tu bem me conheces. Eu sou o anjo da caridade. E depois de ouvir o relato daqueles 3 anjos luminosos,
o nosso Salvador olha para os homens que estavam no chão. Alguns riam de forma histriônica, alguns comemoravam tudo aquilo. Ele olha para aqueles soldados e para os que acompanhavam aquele cortejo, como quem olhasse para toda a humanidade, para todos nós. Então ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E após essas palavras divinas, os céus se abrem em ainda mais luz. Entidade luminosa vem do mais alto, reverencia o nosso Senhor e diz a ele: Mestre, eu vim enviado pelo Criador, atendendo ao teu pedido. Eu sou o anjo da misericórdia. Diz, Senhor, o que tu queres que eu faça? E o nosso mestre, usando suas últimas forças, disse àquele anjo de luz: vai para o meio dos homens, vai até eles, leva contigo a fé, a esperança e a caridade em meu nome. Vai aonde estão os corações sofridos, os gritos desesperados. Vai aonde existe a queda no mundo. Vai para o meio dos homens e apacenta as minhas ovelhas. Vai até onde sangra e aonde existe a dor e dá a eles um pouco mais do meu amor. Vai até onde estiver o sofrimento e mostra para eles que eu sempre estarei por perto, que eles nunca estarão sós. Vai para o meio dos homens, vai levar o meu amor, vai dar-lhe as mãos, vai iluminar suas caminhadas, vai até eles. E depois dessa ordem divina, meus irmãos, nós nunca estaremos sós. Nos momentos de dor profunda, os anjos do Senhor nos acompanham. O Mestre está próximo a cada um de nós com seu amor e misericórdia infinita. Todas as nossas vidas são tuteladas pelo nosso Senhor Jesus. O amor e o reino dos céus está ao nosso redor. É preciso abrir o coração para encontrá-lo. Descobrir a real felicidade, a felicidade daqueles que amam como Jesus amou. Todos nós podemos, meus irmãos. Busquemos esse amor sublime. Busquemos com todas as forças viver para Jesus. E por todo o amor que sempre circula nesta casa de luz, pela ligação que tivemos em nossos corações e que eu espero nunca mais se desfazer, eu gostaria de agradecer. Suplicar a nossa mãe, Maria de Nazaré, que com seu manto de estrelas envolva todos os lares aqui representados. E suplicar ao nosso Senhor Jesus que com suas mãos divinas envolva os nossos corações ainda tão machucados. Muito obrigado pela paciência de vocês, meus irmãos. Que o Senhor seja conosco, hoje e sempre.